Olá, meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui no canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre introdução à avaliação primária. Hoje é a nossa primeira aula de urgência e emergência. Então, inicialmente, nós vamos abordar aqui sobre o atendimento pré-hospitalar e definir aqui importante conceito, como no caso, salvamento e resgate. O que é salvamento? Salvamento é risco para a equipe e para a vítima. Por que é risco para a equipe e para a vítima nesse caso? Porque não obedece critérios técnicos de avaliação da cena e para poder resgatar a vítima. Então, nesse caso, no salvamento, não obedece critérios técnicos, uma técnica adequada para resgatar a vítima, assim vai colocar em perigo a equipe e também a vítima. No caso do resgate, tem apenas risco para a vítima, porque obedece critérios técnicos. A avaliação da cena coloca também prioridade durante esse resgate até chegar até a vítima e resgatar essa vítima. Então, salvamento e resgate são extremamente diferentes. Vamos abordar aqui também para vocês, está esclarecendo para vocês sobre os protocolos mais usados no atendimento de urgência e emergência. A necessidade de surgir protocolos para padronizar tipos de atendimento em urgência e emergência, tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar, foi necessário introduzir alguns protocolos, como no caso o suporte básico de vida, que é o SBV, que é muito importante para realizar o primeiro atendimento, onde você realiza manobras sem ter nenhum tipo de material na mão. Por isso que é suporte básico de vida, é baseado principalmente em manobras. Temos também outro protocolo que é o PH-TLS. O PH-TLS que é voltado para o atendimento pré-hospitalar de pacientes que sofrem trauma, tá certo? E também nós temos o TLSN, que é utilizado aqui, o TLSN, para atendimento de pacientes intra-hospitalar. Pacientes, por exemplo, que chegam no hospital, que sofreram um trauma, usam aqui o protocolo do TLSN. São utilizados também o protocolo do ACLS, que é utilizado para atendimento de pacientes que apresentaram algum tipo de anormalidade cardíaca ou parada cardiorrespiratória, tá certo? Se usa aqui o protocolo do ACLS. E o PAUS, que é o suporte avançado de vida em pediatria. Então, esses protocolos aqui, pessoal, eles ajudam a padronizar o atendimento, tá? O atendimento tanto pré-hospitalar quanto intra-hospitalar. O pré-hospitalar se usa muito aqui o SBV e o PH, tá certo? No intra-hospitalar se usa o PAUS aqui, o ACLS e o TLSN, tá? São alguns protocolos. Existem outros protocolos que são utilizados também, tá certo? Então vamos aqui para o nosso próximo slide. Então, o que pode ser mais importante que o atendimento à vítima? Então fica a pergunta aqui, qual é a primeira prioridade e a segunda prioridade no atendimento à vítima? Então é muito importante sempre a gente saber qual é o primeiro passo que devemos dar ou a primeira prioridade durante o atendimento à vítima. E temos que saber também o segundo passo e o terceiro passo. Então, por isso que a pergunta fica assim, o que pode ser mais importante que o atendimento à vítima? Em uma situação em que o socorrista ou o profissional que vai realizar o resgate, se não tiver conhecimento disso daqui, não for bem treinado, ele pode estar colocando a sua vida em perigo e também da vítima também e da equipe também que ele está liderando. Então é muito importante ele conhecer qual é a primeira prioridade durante o resgate. Então por isso que fica a pergunta aqui, qual a primeira e segunda prioridade? Nós vamos responder para vocês que a segurança da cena em primeiro lugar, ou seja, a avaliação aqui, ó, a avaliação é a pedra fundamental para o melhor tratamento do doente, ou seja, a primeira prioridade aí é avaliar a cena, tá? Quando você avalia a cena, você avalia quantas pessoas foram envolvidas nesse tipo de situação, tá? Você avalia quantos carros, quantas motos, se tem fio elétrico arriado, se tem algum composto químico que envolve, tá certo? Você avalia uma série de situações, quantas pessoas estavam dirigindo moto, quantos estavam no carro, se alguém foi lançado para fora do carro. Então, a segurança da cena, em primeiro lugar, o resgate tem que realizar a avaliação da cena. Uma vez que você avalia a cena, você vai mensurar, assim, quais são as suas prioridades, principalmente a tua segunda e terceira prioridade. Então,
Inicialmente você tem que marcar o local que você está avaliando, tá? Você marca o local com o quê? Sinaliza assim o local, o que é o sinistro, né? Você pode usar cone, faixas, uma série de artifícios você pode utilizar para afastar assim aquelas pessoas que ficam querendo saber o que está acontecendo, tá? Os populares você pode afastar dessa localidade para manter uma segurança adequada, sendo assim a equipe poder trabalhar de uma maneira correta, adequada, dando as prioridades corretas que devem ser dadas durante o atendimento. Então vamos para o nosso slide seguinte. Então, qual a situação da cena? Você se faz essa pergunta nesse momento. Qual a situação da cena? O que é que realmente aconteceu? Quando você se faz essa pergunta, o que é que realmente aconteceu, você procura saber quantos carros, quantas motos, a força envolvida, a cinemática do trauma envolvida ali. Então, você procura saber tudo isso, o que é que realmente aconteceu. Você procura informação também nas pessoas que assistiram o que aconteceu naquele momento. Qual a cinemática que aconteceu naquele momento? Quando a gente está falando de cinemática aqui, é o nosso segundo ponto aqui, a gente está falando de força, força transferida. Essa força, ela não se acaba. Na cinemática, a força ela é transferida. Por exemplo, um carro, quando ele bate contra um muro, a força transferida é para a lataria e, posteriormente, para a vítima que está dirigindo esse carro ou que está também no passageiro. Então, quantas vítimas há nesse local? Você procura identificar as vítimas, como no caso crianças, idosos, gestantes, vítimas graves, não graves, é muito importante aqui você identificar nesse momento. Qual a idade das vítimas também você procura identificar. Há necessidade de recursos adicionais para você começar o seu resgate? Então você avalia se precisa de uma estrutura maior para iniciar esse resgate e também como transportar os doentes, tá certo? Então isso tudo você vai avaliar na situação da cena. Quando você avaliar a cena antes de dar o próximo passo, que é para resgatar o paciente. Tá, mas antes de resgatar a vítima, você vai ter que dar prioridade para a segurança também da sua equipe, tá? Que seria o segundo passo aí, tá certo? Então, o primeiro passo aí, primeiro ponto fundamental que você tem que dar prioridade é a segurança da cena. Você também, nesse momento que você avalia, você tem que estabelecer também prioridade da cena, estabelecer que a cena é segura e considerar também cuidadosamente a natureza exata da situação. Ou seja, uma vez que você avaliou a cena, você tem que saber e considerar também a natureza exata da situação. Ou seja, você tem um cuidado suficiente para não colocar em perigo assim a sua equipe. Avaliar também as condições que possam resultar em perda de vida, como no caso do socorrista e também da equipe. É justamente isso daqui, ó. Considerar cuidadosamente a natureza exata da situação para você avaliar aqui, ó, as condições que possam resultar perda de vida. Se você não realizar uma boa avaliação da cena, você pode estar colocando em perigo aí a sua equipe, que são os socorristas, tá? A sua equipe de profissionais aí, tá certo? Então você tem que fazer uma boa avaliação e fazer um bom balanço do que pode colocar em perigo a vida de pessoas ou não, tá certo? Reconhecer também a existência de incidentes de múltiplas vítimas e desastres, como no caso, a segurança do paciente aqui, você coloca em pauta aqui nesse caso. Então, reconhecer aí a existência de incidentes de múltiplas vítimas, ou seja, quantas pessoas estão envolvidas nesse caso aqui na avaliação da cena, tá? Quantas pessoas que estavam dirigindo o carro, quantas pessoas foram lançadas para fora do carro, quantos estavam dirigindo moto. Então, tudo isso daí você avalia se tem múltiplas vítimas no local e, principalmente, você leva em consideração se essas vítimas são vítimas graves ou não. No primeiro momento que falamos para vocês nos slides anteriores que a segurança da cena está em primeiro lugar. Em segundo lugar está a segurança da equipe, está em segundo lugar, para garantir a segurança da equipe e principalmente o resgate da vítima, tá certo? Então, a segurança da equipe está em segundo lugar. É muito importante deixar bem claro para vocês, uma vez que avaliou a cena, não existe perigo suficiente ou fator que possa causar, assim, vítimas, como no caso, algum membro da equipe. Nesse caso,
nós estamos falando aqui para vocês que a segurança da equipe está em segundo lugar, sendo que o salvamento aqui da vítima está em terceiro lugar. Uma vez que a cena está segura, está seguro também a entrada da equipe para realizar esse resgate de maneira adequada, então o salvamento da vítima está em terceiro lugar. A segurança, então, do paciente está em terceiro lugar, tá certo, pessoal? Então, essa primeira aula, nós estamos abordando aqui a avaliação inicial em urgência e emergência, que todo socorrista, todo enfermeiro de urgência e emergência tem que ter conhecimento sobre este conteúdo. É um conteúdo também que cai bastante em concurso. Então, pessoal, se vocês estão chegando agora nesse canal e vocês não são inscritos, convido a você a se inscrever, dar um like, compartilhe esse vídeo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.